Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, estou aqui a convite da Círculo para lhe ensinar duas técnicas de acabamentos. Uma para orla e zíper e outra um arremate em picô. Vamos lá? Para esse acabamento, eu vou utilizar agulha compatível com um fio, aqui no caso eu vou utilizar o Amiga, então agulha 6 mm, mas você vai utilizar a agulha compatível com o fio que você estiver trabalhando. Este acabamento, lembrando, ele é utilizado para zíper ou para peças que é aberta na frente. Então, eu vou montar aqui uma quantidade de pontos necessária, sendo que para esse acabamento eu preciso separar 5 pontos no final da montagem. Esses 5 pontos vão ser utilizados no acabamento, então todos esses pontos eu vou trabalhar em qualquer ponto, o ponto da sua peça. Aqui no caso eu vou trabalhar em cordões de tricô. No avesso da peça, esses 5 primeiros pontos já é o meu acabamento, então como que eu vou fazer? Eu tiro o primeiro ponto sem fazer com o fio atrás do trabalho, dessa forma. O primeiro ponto eu tiro sem fazer. Tiro o próximo ponto sem fazer com o fio na frente do trabalho. 1,6. Passo um ponto sem fazer com o fio na frente do trabalho. E 1,6. A partir daqui você vai trabalhar no ponto que você estiver trabalhando na peça. Agora eu estou do lado direito. Vou ficar no ponto cordões de tricô. Nos últimos 5 pontos, eu vou fazer este em tricô, sempre em tricô, porque ele vai separar o ponto que eu estou trabalhando do meu acabamento. 1,6. Este, repare que ele é um tricô. Quando você ver este ponto tricô, você sempre vai passar ele com o fio na frente. Este é 0,6, então você vai trabalhar em 0,6. E o último ponto em tricô. Viro. Passo o primeiro ponto sem fazer. Repare, eu tenho um ponto tricô no meu próximo ponto. Então, eu passo ele sem fazer com o fio na frente. É sempre esse padrão. Aqui é 1,6, eu trabalho 1,6. Ponto tricô, eu passo com o fio na frente. Este é o ponto que eu sempre vou fazer aquele tricô para separar o acabamento do trabalho. No avesso, eu faço ele em meia. Então, eu continuo no meu ponto. Se você quiser, você pode utilizar um marcador de pontos para separar esse acabamento do seu trabalho, se você achar necessário. Como aqui, eu estou do lado direito, estou trabalhando o meu ponto. Vou mostrar aonde que você pode colocar um marcador de pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos separados para o acabamento. Você pode colocar um marcador de pontos aqui, que daí você sabe que após o marcador é sempre um tricô, que ele vai separar o meu ponto do meu acabamento. Repare que aqui é 1,6, então eu trabalho 1,6. Aqui é um tricô, então eu passo com o fio na frente. Aqui é 1,6, eu faço 0,6. Eu sempre acabo o trabalho com um ponto tricô. Vou fazer mais uma vez o avesso.
Primeiro ponto eu tiro sem fazer com o fio atrás do trabalho, dessa forma. Repare, aqui é um tricô, então eu passo ele sem fazer com o fio na frente. Aqui é um ponto meia. Tricô, passo sem fazer com o fio na frente. E aqui é aquele tricô que vai separar o meu acabamento. Continuo no meu ponto. Repare como está ficando o acabamento. Repita esse processo sempre, como eu ensinei para vocês no direito e no avesso, até o comprimento da sua peça. Aqui eu estou trabalhando com o fio na cor amarela, mas eu tenho um exemplo aqui numa cor de marrom, nesse mesmo acabamento. Então, reparem como fica o efeito desse acabamento. Aqui eu tenho o ponto, né, da minha peça. Aquele ponto tricô que eu uso para separar, ele vai vincar o acabamento e ele vai ficar dessa forma. Esse aqui é o avesso e o direito. Então ele pode ser usado para você colocar um zíper aqui por baixo ou para fazer a orla da frente da sua peça, se ela for duas frentes. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse arremate no tricô de picôs. Então ele fica com esse acabamento. Então para esse acabamento, quando você tiver que arrematar o seu trabalho, aqui eu estou com uma amostra apenas para visualização, mas você vai fazer o seu trabalho normalmente. Na hora do arremate, você vai trabalhar um ponto meia e entre um ponto e outro, exatamente aqui, ó, entre um ponto e outro. Não é dentro do ponto assim, ok? É aqui, entre um ponto e outro. Você vai puxar um ponto, vai colocar na agulha. Exatamente igual no meio dos dois pontos, entre, olha, um ponto e outro, uma nova laçada e devolve para a agulha. Esse já é o segundo, vou fazer o terceiro, entre um ponto e outro, uma laçada e devolvo para a agulha. Então eu fiz 3 vezes esse procedimento. Então, nós vamos trabalhar um ponto meia, olha, no primeiro ponto e vou jogar um ponto sobre o outro. O segundo, da mesma forma, o terceiro, o quarto e o quinto. Aqui nós temos um picô já formado. Vou repetir esse processo até o final. Então vou fazer mais uma vez e você repete até o final do teu trabalho. Entre um ponto e outro, você insere a agulha, laça o ponto, põe na agulha. Entre um ponto e outro, laça, põe na agulha. Entre um ponto e outro, laça e põe na agulha. Fez 3 vezes esse procedimento, aí eu passo a fazer um ponto meia, jogo o primeiro ponto sobre o segundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 e 5. Sempre são 5 arremates antes de iniciar o próximo. O segundo picô já está formado. Eu vou repetir esse processo até o final para mostrar para vocês como que a gente finaliza aqui, ok? Estou finalizando aqui, ó,
o último picô já fiz 4 arremates. Eu vou fazer agora o 5º arremate, que vai ser o último ponto da minha agulha. Então, este é o 5º. Restou apenas um ponto na minha agulha. Eu vou cortar o fio. Puxo o fio para fazer o arremate. Vou passar o fio na agulha de tapeçaria. E você vai esconder o fio passando por entre os pontos do lado do avesso. Já foi dado o nó ali no final, então eu não preciso mais dar nó, ok? Eu só vou passar por dentro dos pontos, cortar rente e tá feito o acabamento. E o efeito desse arremate em picô é este daqui. E aí, pessoal, gostaram? Não se esqueçam de compartilhar as suas criações usando a hashtag SempreCírculo.